Amiguinha, como esse ardendo em desejo que Paulo fala é desejar fazer sexo, sabemos que existem muitos assexuais eunucos, que não necessitam, até têm fobia a sexo, mas sonham em casar porque essas igrejas incentivam com cerimônias e não atentam para isso, querem lucros. Aí se o cônjuge não for compatível a separação na certa. Desde os tempos antigos não tem nada demais alguém optar ficar virgem, mas a sociedade pressiona a casar no papel. Não existe pior coisa para alguém do que casar na igreja e chegar depois e se frustrar na cama para consumar o casamento. Antes de casar, sexo, tem que ver o que o outro quer somente. Se é sexo sem compromisso, prostituição. Se é sexo com fidelidade, verdadeiro casamento. Se é desejo de ter filhos, se é o sonho de passar por uma cerimônia religiosa, se é por conveniência da pressão social e muitos outros motivos que não são verdadeiro colocado por Deus, desejo ardente sexual com fidelidade, o jugo desigual dentro do casamento, tanto no sexo como no religioso, é um problema sério. Muitos traumatizados com essa situação, decidem não casar mais no religioso. Devido ao texto acima, a cerimônia religiosa não é instituição de Deus, mas o namoro livre entre aqueles que verdadeiramente temem e buscam a Deus, ou seja, não praticam sexo casual, mas sabem o que realmente agrada a Deus, que não é botarem aliança no dedo. O reino de Deus é invisível no entendimento e amor. Casamento é sexo com a fidelidade de Deus, não tem nada a ver com documento, por isso não tem ordem na Bíblia sobre esses casamentos diabólicos, que é um folclore ou tradição do mundo. Quem mora junto, casado, e entende a palavra é liberto, casado para Deus, mas quem é casado do mundo e não entende a palavra pode estar se enganando que foi Deus quem uniu. O que liga é Deus, não é o papel. O papel amarra, força, não é algo livre, demonstra a insegurança de quem não confia em si, é uma muleta. Casamento na frente de um pastor ou padre é para fracos de desejo ou de entendimento religioso de Cristo. Se entende e teme a Deus e não se prostitui nem na carne e nem muito menos no espírito como a mulher sobre a besta apocalíptica. Parem de mandar as pessoas fazerem coisas inúteis para Deus. Mandem elas pregarem o evangelho correto como tem que ser, seus fariseus modernos. Amigo, Mateus 24 fala da derrubada do templo pelo general Tito, mas o Apocalipse fala do anticristo que vai governar o mundo. Então aquilo era uma prefiguração do que vai acontecer no mundo. Aconteceu em Israel e agora vai acontecer no mundo com o anticristo, que vai se dizer Cristo e vai enganar muita gente, e ele vai perseguir cada cidadão aonde estiver em todos os países, porque quem não botar a marca vai ser perseguido, e quem não adorar a besta, obedecer o sistema, esse anticristo mundial vai se exaltar como Deus no templo em Israel, fingindo ser o Messias esperado. Presta atenção que os eventos estão mesclados, tem que discernir frase por frase. O versículo 30 diz que todas as nações da terra se lamentarão quando ver a volta. Isso não aconteceu. Vai acontecer na virada do 6º para o 7º milênio, daqui a mais ou menos 200 anos pelo calendário judaico. Essa volta será como relâmpago, mas verão o seu sinal no céu num grande terremoto global. Depois disso ainda tem mais 1000 anos depois desta limpeza na terra. A palavra de Deus é difícil de entender, tem que meditar, pois é um enigma. As profecias se cumprem em sentido espiritual e em sentido literal várias vezes, e em tempos diferentes, antes do fim dos tempos. Se Jesus voltou para levar os vivos e os mortos, estamos perdidos então. Amigo, o golpe está que foi o próprio Jesus Cristo da cruz que mandou Moisés escrever tudo da lei, justamente para ele ser morto pela religião, lei, que você quer seguir. Jesus foi o único que alguém falou que faltava 70 semanas para ele nascer, e o seu nome seria Deus conosco, que nos ensinaria tudo, como ensinou a mulher samaritana. Quem foi Buda? Eu podia citar vários versículos provando o contrário, mas prefiro usar a lógica. Humano não pode ser Deus, mas Deus pode se tornar humano. O maior golpe está em um povo não reconhecer o seu Deus, o único Deus, porque o seu Deus é Mamon, o dinheiro. Só pensam em ficarem ricos. A parábola da figueira brotará e aparecer o falso Messias em Israel dizendo ser o Cristo e enganar o mundo. E isso está para acontecer em Israel, pois o que eles esperam ainda não veio. No Apocalipse de Pedro aparecido em 1886 isso está mais detalhado.
https://drive.google.com/fili/d/16x1 erandit/4 ebro 47qb/viel. USP igual Charing. O sistema religioso enriqueceu muito pastores. Agora vejo muitos metendo o pau no sistema religioso, mas cometendo o mesmo pecado imperdoável, que é pedir dinheiro para sustentar o evangelho, seguindo o mesmo caminho de Balaão. Não buscam entender o significado dos sonhos, VT, para ser aprovados por Deus, mas buscam ser aprovados pela maioria porque confiam em homens. Amigo, a frase que Jesus disse conhecer a verdade e ela te libertará envolve tudo que você falou. Quando se conhece a verdade passa a ter provas que todos são iguais e que tudo que se faz neste mundo para ganhar aplausos é inútil, a não ser uma única coisa: entender a verdade revelada por sonhos ou dons espirituais e compartilhá-la a todos da maneira correta, o que padres e pastores e as religiões sustentadas por dinheiro não fazem. O objetivo de a coisa constituída ser adequada à obra que motivou a sua constituição é uma coisa só: entender a verdade e ensinar os outros sem dinheiro em troca, pois é amor. Se não fizer isso, a vida passa em branco e vai ser condenado eternamente. Estamos aqui somente para isso: entender e pregar os outros. Se não fizermos isso, não tem sentido nem valor. O valor é esse entendimento, mas as pessoas o trocam por coisas supérfluas como as riquezas materiais deste mundo. Não se engane, quando alcançarmos entendimento, esse amor, vamos ser desprezados pelos outros, igual Cristo humilhado na cruz. E este Cristo famoso engano de Satanás criado pelos homens para ganhar dinheiro. A diferença é que aquele que conhece a verdade e valoriza aquilo para o que fomos criados não desanima quando é perseguido ou odiado por revoltas religiosas, como Noé foi zombado quando fazia uma barca em cima do morro. Parece inútil, mas é a única coisa válida. Faça parte desse exército invisível pelo conhecimento da verdade de Cristo. Amigo, isso é um assunto delicado e profundo, portanto dá muito campo para maus entendidos, por isso não vou discutir isso. Só te respondi para forçar a uma meditação mais profunda, porque as pessoas não são profundas na meditação, entende as coisas com muita superficialidade e dá brechas para acusações sem fundamentos. É um assunto com várias faces e pontos de vistas, portanto o que você falou não está errado em certo ângulo de visão. Falou? Ponto de interrogação. Mestre Leon Batera. Porque Deus permitiu que Jó fosse rico, Salomão, Davi, Jacó e o próprio Jesus. Às 5 horas. Ponto de interrogação. Anderson Soares Marinho. Mestre Leon Batera. Jesus era ajudante de carpinteiro. Jó, Salomão e Davi foram ricos porque não conheceram Jesus, senão seriam apenas trabalhadores pacíficos. Para alcançarmos a vida eterna provada nos livros inspirados por previsão certeira do futuro, pelo menos na área de trabalho, hoje, devemos ser autônomos para pregar corretamente em todos os lugares sem impedimento, pois não pode ter medo de pregar na empresa e perder o emprego gordo. Essa pregação deve ser de graça em todos os lugares possíveis, pois quem abre igreja para se dar bem no corpo físico é anticristo, ou seja, Satanás disfarçado de Cristo. Um Cristo enganador, como no ditado, tem que ter jogo de cintura, não pode ser pedinte de dinheiro, dízimo, nem muito menos rico que dá esmolas, mas tá sempre rico, ou seja, tendo além do limite do ajuntamento proibido, pois faz tudo de mau grado, ouve, entende, distribui, rico, político, empresário etc. Está fora do reino de Jesus Cristo. Só está dentro trabalhadores simples que prega sem medo em todo o tempo, até medo de ser agredido, pois coligagem, emprego, família e tudo desse mundo não é mais importante que pregar corretamente, pois é a vida eterna em jogo. Ricos caridosos estão fora, somente pobres trabalhadores que fazem a caridade da pregação correta, pois este alimento dá a vida eterna, mas o outro a insatisfação da morte. As religiões famosas de hoje, sustentadas por doações, são filhas dos que mataram Cristo na cruz, são um Cristo enganador para servir a carne somente, fama, venda de produtos, adoração de artistas etc. Não querem nada com a vida eterna em se tratando de religião, religar na tomada. Meu caro, vou te responder porque é amor, por amor, mas sei que é muito difícil quem deseja ficar rico material entrar no reino do céu, por isso não vou convencer, mas será válido porque é a única coisa importante. O mundo gira em torno de construção de riquezas,
Mas para quem tem provas da vida eterna pelo entendimento da verdade, o mundo passa a girar em torno da vida eterna. Como eu estou aqui querendo ganhar a vida eterna pela pregação correta sem salário em troca. Este mundo de riquezas veio do que é invisível, e não ao contrário, invisível para nós, mas mais visível do que a matéria, até mesmo para nós pelo entendimento da prova profética. Quando você diz que sem a riqueza a vida na terra fica inviável, você não acredita no jardim do Éden e diz que sem o Deus Mamon não podemos viver, ignorando completamente a vida eterna verdadeira, só contando com esta vida momentânea de conforto. O homem vive carnalmente em qualquer lugar, independente do sistema tecnológico, que mata muito mais que a selva. Se tem alguém que possa admirar, não é empreendedor visionário, mas alguém autossustentável que não depende da nova ordem mundial, que hoje em dia está difícil porque o mundo está praticamente tudo dominado. Mas existe muito mais que imaginamos, seres humanos que sobrevivem só da roça, do mato. A tecnologia moderna descoberta pelo homem, esse dispositivo que uso, é supérflua, dispensável. Por isso Cristo na sua infinita sabedoria ordenou pregar nas ruas de corpo a corpo sem dinheiro em troca. Se todos que são enganados pelas religiões pregassem corretamente nas ruas, Cristo já tinha voltado e a perdição eterna das almas seria menor. Você não percebeu ao ler a palavra que antes de passar pela mente de um empreendedor visionário, passou pela mente de Deus, pois o homem não constrói nada, destrói, ele apenas descobre pela revelação do mundo espiritual quando chega o tempo determinado já prescrito nas Escrituras para não nos gabarmos que descobrimos ou criamos algo. Tudo o que eu preciso para usar nessa terra é entender a palavra de Deus e transmitir corretamente aos outros. O resto virá porque já foi me dado de graça, o corpo e o mundo para transpor. Só existe distribuição de rendas porque existe pessoas desobedientes a Cristo que arrecadam dos pobres trabalhadores, vendendo sem limites produtos do dom que recebeu de graça do mundo espiritual sem reconhecer a ordem eterna, desobedecendo a ordem de Cristo de não ajuntar na terra, ficando os únicos moradores da terra, adorados pelos amantes do Deus Mamon. Eu tenho uma Bíblia em casa porque algum dia um visionário, olho grande, resolveu vender o que foi dado de graça por dons espirituais de revelação aos sonhos. Quem vende Cristo o reputa como corrupto, mas ele está vivo para falar em qualquer mente aberta. Das coisas que tenho em casa, pelo menos a Bíblia deveria ser doada como holocausto. Mas estou no mundo, que jaz no maligno. Todas as ideias têm uma sombra, e as ideias terrestres não são reais. Só estou te mostrando a realidade de suas sombras do mundo eterno. Pelo menos numa coisa concordamos, que o sistema religioso muitas das vezes é pior do que o sistema político, apesar de que todos eles vão para o mesmo lugar. Você pode ler a Bíblia de cabo a rabo, mas não vai ver nenhuma proibição de alguém ser rico, porque a Bíblia foi escrita para anjos, não homens, ou seja, requer decodificação. Cristo disse: não ajunteis, quem comigo não ajunta, espalha. Não podemos ajuntar tesouros e ao mesmo tempo almas entendidas no céu, que não se pode servir a dois senhores, pois as religiões que arrecadam pelo ensino não podem ensinar corretamente a interpretação. A lei da semeadura criada por Deus prega corretamente a palavra de Jesus Cristo e terás a vida eterna, e abundância dessa sabedoria ainda aqui nesta terra. A prova que este sistema mundial, econômico, político não agrada a Deus é a proibição para se usar do mundo para sustento próprio, caça, pesca, plantar, colher, abrindo todo o espaço terreno para tráfico, comércio iníquo, na mão das grandes indústrias dos adoradores de Satã, ou se torna escravo dessas empresas ou morre de fome, porque foi-nos tirado a terra que Deus nos deu, como numa parábola o mordomo infiel, Satã, se embriagava e espancava os criados da casa enquanto o seu senhor tardava em vir de sua longa viagem. Lucas 12:42-48. Ser rico é o pecado de iniquidade dos que vão ficar de fora do reino de Deus. Não precisa ter um que alto, nem refletir muito para ver que riqueza é maldade. A riqueza prometida era em troca de rituais somente para o povo de Israel, velha aliança. Em Cristo é vida eterna em troca da pregação correta para o mundo todo e seus países, como estou fazendo agora, da qual todos os rituais da velha, que Israel praticava, representam. Isso que estou fazendo agora para você falando. Hoje em dia a maldade é tanta que é o melhor ser autônomo autossustentável na roça do que ser explorado por empresas que nos matam aos poucos, principalmente porque não se aceita pregar a verdade lá.
As palavras de Cristo são as únicas que provam a vida eterna para aqueles que realmente se interessam por ela. Às vezes é inevitável ser rico porque herdou a riqueza ou não sabia que ela é a fruta proibida. Quem for rico inevitavelmente vai ficar desconfortável com as palavras de vida eterna, como o jovem rico que não distribuía as suas riquezas e ficou triste. Por isso está escrito que os que riem devem chorar. Se alguém quer bater o recorde de herança deixada para os seus parentes e não abre mão disso, já vendeu a sua alma ao diabo. O lado bom de quem ficou rico na ignorância de Cristo é que ele pode até ao final de sua vida ajudar os pobres, que ele realmente sabe que é pobre e vai ter tempo e recursos para pregar o evangelho sem dinheiro, para deixar a herança das boas ações e não a herança da riqueza material. Mas não doe para a instituição religiosa, pois é a prostituta do Apocalipse. Quem é rico vai ter tempo para fazer a sua própria caridade direto, sem intermediários. Resumindo, a caridade hoje virou uma máfia para encher o bucho de demônios. Só valorizam comida, não querem nada com a vida eterna. O corpo é tudo, a alma é lixo para demônios. É como retirar as cargas do barco numa tempestade para não afundar. Mas isso é se você for rico mesmo, como políticos e grandes empresários. Mas quem tem alguns melhores no banco não precisa disso tudo não. Medite nisso e desculpa se eu te ofendi. Este é o amor de Deus. Amigo, o que vale é o que está escrito, que chegou até nós, não o que dizem sob papiros. Até porque são matérias corruptíveis, que se decompõem. Histórias humanas não se deve confiar, mas nos sonhos que vêm de Deus, e podemos interpretá-los se entendemos os escritos sagrados. Foi dito que tem que ter muita fé para acreditar no que está escrito neste livro, realmente, mas para se ter essa fé tem que entender, porque a fé vem pelo ouvir. O entendimento dessas coisas escritas é que prova que Cristo está vivo, porque ele fala por sonhos ou dons espirituais que comprovam o que está escrito. Inclusive sonhos estão se cumprindo ao longo dos séculos. Sonho de Nabucodonosor. Existem dons espirituais que corroboram. Mas você está baseado na matéria arqueológica de homens que mentem, não no Espírito Santo, por isso está confundido, buscando fama e dinheiro. A minha religião é pregar a verdade de Cristo que chegou até nós sem aceitar dinheiro em troca, portanto sem religião humana. A vida eterna é provada nos escritos da Bíblia e outros livros que são inspirados porque têm parábolas e enigmas que só Deus pode fazer. Contar toda a história do mundo em parábolas para o homem interpretar com o cérebro que ele deu, para provar pelo entendimento, mas tem que ler desejando a vida eterna, e não ser adorado como Deus, igual um demônio quer, fama e dinheiro do mundo. O inferno de fogo de ranger de dentes eterno existe. Os que ensinam a revelação do alto errado vão para lá. Isso é muito sério. Aceite o meu amor enquanto é cedo. Pare de ensinar errado baseado em estudos humanos. Busque entender as palavras escritas, não ouça de mau grado. Isso é muito sério. Agora sim eu sei. Tem alguém orando por você. Fica com Cristo. Excelente vídeo. Só uma ressalva. Pai e mãe não são sagrados. A única coisa sagrada é entender a verdade revelada por sonhos, Jesus Cristo, e compartilhar aos outros sem dinheiro em troca, como as religiões humanas fazem. Honro os meus pais, que é pregar o evangelho verdadeiro, mas eles não aceitam a minha honra. Honrar o pai e a mãe no sentido do mandamento eu honro, não só eles, mas a todos, porque eu nunca viro as costas para ninguém, estou sempre de braços abertos para todos, porque eu tenho a verdade a declarar. O avô é Satã, o príncipe deste mundo, dono de toda a riqueza material a qual foi entregue a ele. A casa dele que o seu neto adorava brincar é este mundo. O avô brincar com o neto e disponibilizar todos os brinquedos para ele não ficar entediado é toda a diversão e entretenimento desse mundo que nos faz esquecer da morte e do interesse pela vida eterna. O quarto proibido pode ser toda a visão que nos faz ver a verdade, como por exemplo entender a palavra de Deus revelada por sonhos, que nos fazem acreditar que é apenas mitologia. Amando o moço são as pessoas do mundo, religiões, que têm medo de falar a verdade e ficar pobre e perseguido até a morte, como a única ordem de Cristo de denunciar as falsas religiões e os poderosos do mundo sem dinheiro em troca. A morte do avô que deixa a casa de herança para filho e o neto é o testamento de herança deste mundo nas mãos dos ricos e poderosos. Vender a casa e ganhar muito dinheiro seria largar este mundo para pregar o evangelho nas ruas e ganhar muitas almas para Cristo no céu, ajuntando tesouro no céu, e não na terra. A curiosidade do neto, a lembrança de onde estavam as chaves, a coragem de um homem feito,
São experiências e segredos que só os ricos deste mundo sabem o que é preciso fazer para se conquistar os tesouros deste mundo. As mulheres mortas são as nações deste mundo que brigam e se decapitam na diversão de Satanás. E quando queremos herdar este mundo e deixar herança, nos tornamos cúmplices de todas as atrocidades feitas até aqui, porque não queremos pregar o evangelho correto nas ruas sem dinheiro, denunciar a maldade e inofensibilidade física, limpar o sangue da mãe na cozinha, ridicularizar a palavra de Jesus Cristo e morrer de fome eterna. Espancar a sua mulher que roubou o dinheiro dele até morrer. São os presos, mortos e torturados por causa do dinheiro dos senhores do mundo. O silêncio depois da declaração de que começou a se acostumar com aquelas atrocidades é os ricos desse mundo não pregarem o evangelho correto porque estão acomodados com sua vida de conforto. Levantar devagar, sair do quarto sem dizer nada, é não pregar a palavra corretamente. Deitar no quarto, não conseguir dormir e pensar naquelas palavras que lhe assombram até hoje é a condenação eterna no inferno com o diabo e seus anjos. O sentido espiritual: todos que não querem fazer o ID de Cristo sem dinheiro nas ruas se torna cúmplice de Satanás, porque deseja ser adorado como Deus, como ele desejou, e não quer passar vergonha ou perigo para pregar a mitologia de Jesus Cristo. É uma história que incentiva a maldade, mas ao ser interpretada dá medo da maldade. Aqui vai apenas um motivo para acreditar em Jesus Cristo. Só ele tem a palavra que prova que a vida eterna existe, escrita com os anjos do começo até hoje, em que nenhuma das palavras deixou de se cumprir. Tudo está acontecendo. O homem não atesta isso na história porque está cego por Satanás, que enche ele de riqueza material. O que atesta é a mídia de Deus, que são os sonhos e os escritos sagrados na Bíblia e fora dela. Todo aquele que não busca a vida eterna, nem se interessa, é suicida porque está satisfeito com a morte no final. A vida eterna é provada nos escritos sagrados. Na Bíblia e fora dela tem uns que são também. A história humana não vai provar a vida eterna porque o homem é suicida da natureza e esconde a prova de vida eterna apenas nesses escritos sagrados, que estão numa linguagem simbólica. Somente aqueles que não são suicidas vão achar a prova nesses escritos pelo entendimento e meditação. O diabo vai cegar o entendimento dos incrédulos, mas os que têm fé, prova do futuro pelo entendimento de parábolas enigmáticas perfeitas. Veja que essa fé não é achismo, mas uma prova de um entendimento lógico dos escritos sagrados, não confundido por estudos humanos diabólicos, baseados na limitada história humana de percepção do mundo em todos os seus aspectos. A verdadeira religião é Jesus Cristo sem religião humana e sem aceitação de dinheiro em troca da pregação. A ordem é pregar correto. A proibição é não aceitar dinheiro em troca da palavra. Todos os rituais apontam para essas duas coisas importantes, provando que não foi feito por homens, mas por anjos inspirados. O maior erro do homem é em não querer a vida eterna por não querer entender os escritos sagrados revelados por sonhos ou dons sobrenaturais, mas em vez de entender com o cérebro que Deus deu, acredita em homens com aparência de sábios, mas são ignorantes. Mas o Espírito já avisou que nos últimos tempos as pessoas teriam vontade de ouvir coisas do além, e ajuntariam para si mestres que lhes falariam o que lhes convém. Veja que absurdo. A vida eterna é provada, mas os ateus vivem querendo provar ao contrário, e se tornam necios e cegos, como Jesus falou, querendo se apoiar numa canoa furada de coisas materiais que se corrompem e que são sujeitas à ocultação por pura maldade humana. Amigo, a única religião correta é Cristo. O único mandamento da palavra de Deus é pregar correto. A única proibição é não aceitar dinheiro em troca dessa pregação. Quanto mais perto você estiver da religião que é Cristo, mais perto está da vida eterna, que é provada pelo entendimento da revelação que vem dos sonhos. Quem não se interessa pela vida eterna é suicida, com cheiro ou sem cheiro de falsa religião. Vai para o mesmo lugar sem certeza de nada, para o inferno de dor eterna preparado por Deus para aniquilar os maus e preservar a vida. Tudo o que vocês falam sobre datação, que não existe mais originais, que houve acréscimos a rodo, é tudo porque vocês acreditam em histórias humanas que não se podem provar. A única prova é a própria Escritura entendida, porque tudo se encaixa para quem entende, mas para quem não entende vai até rir se ouvir isso. A própria Escritura sagrada prova a verdade, porque é um sonho que se cumpre, está se cumprindo, sempre se cumpriu e vai se cumprir porque é a verdade. Por exemplo, Deus sempre se preocupou em fazer o figuras. Quando ele fala para não defecar em um arraial,
A interpretação é não se envolver com dinheiro no Evangelho, porque fezes é dinheiro e o arraial é o Evangelho. Cristo falou que não aboliu a lei porque o sentido espiritual dela é eterno, mas a lei de rituais não serve para nós hoje fazer rituais, mas para fazer o que os rituais representam, pregar corretos sem aceitar dinheiro, pelo entendimento que prova a existência de Deus, não pelo dinheiro. Por isso que a lei permanece, mas foi abolido os rituais só para Israel fazer, mas não o sentido eterno. Por isso que parece essa contradição entre Paulo e Cristo, mas não é. É falta de mergulhar na meditação para entender. Só citei essas duas coisas como exemplo, mas tudo que vocês falam está completamente fora de sintonia, provando que vocês amam a morte eterna, não querem aceitar a vida eterna provada, mas tentam sem fundamento provar o contrário, interpretando as sagradas palavras reveladas por sonhos ou dons espirituais ao seu bel prazer, sem meditar nas mensagens ocultas da palavra. Por isso não vem a mentira de Satanás, sem temer o inferno eterno, o próprio fogo consumidor. Satã treme pelo seu fim. Melhor lhe fora se fosse uma criança morta por Deus. Deus é amor, mas é fogo consumidor. O inferno é depois dessa vida e é provado. Por isso estou falando para vocês se livrarem de lá quando Deus acabar com o mal. Quem realmente entende a Bíblia e tem o Espírito de Deus vai ter duas, três opiniões sobre Josefo. Ou ele é um mito, criado para tentar aniquilar Jesus, ou sumiram com os escritos dele sobre Jesus, ou ele não foi digno de relatar sobre Jesus Cristo, o único Deus eterno que visitou a terra. São muitas possibilidades que o verdadeiro sábio não deixa passar em branco porque os seus neurônios, mente de Cristo, funcionam muito bem para confiar em livros de homens sem nenhum respaldo de mensagens ocultas sincronizadas como a Bíblia, algo possível só a Deus. Para completar, se vocês entendessem as Escrituras saberiam quem narrou a história de Gênesis para Moisés. Só gostei de ouvir uma coisa, se não me engano, que alguém falou que não teria coragem de enganar as pessoas por dinheiro como os falsos profetas. Mas na verdade, os ateus são iguais aos falsos pastores e não sabem, porque pregam errado para fama e dinheiro. Não buscam adorar a Jesus Cristo, mas a sua própria adoração, pensando ser até maior que Cristo. Fiquem com Cristo. Eu sei que você sabe porque ninguém é inocente, mas eu vou falar para recapitular. Vai parar no lago de fogo e sofrimento eterno para sempre longe de Deus. Cada um só tem o seu restante de sua vida carnal uma oportunidade de se livrar de lá, e só existe os escritos sagrados como prova e testemunho para quem se interessa em escapar do juízo eterno. Sou um legítimo enviado com o verdadeiro amor para avisar, mas me chamam de chato. O homem do vídeo prega a palavra distorcida para roubar a adoração pertencente somente a Jesus Cristo, mas o adoram e o admiram porque fogem da consciência eterna. Nada contra gostar de suas palavras porque gostei também desse canal, mas quem não sabe a verdade adora errado. Eu também não faço parte de uma bolha, estuda por conta própria e compartilho com o máximo que puder. Corra para o fogo enquanto é cedo porque o fogo consumidor está logo ali. Esse Daciolo aí quer o poder do mundo como Barrabás. Ele é um Barrabás dos dias de hoje. Cristo não aceitou este mundo. Poder. O Senhor dos exércitos que ele fala é Cristo. Mas Satanás também é considerado o Senhor dos exércitos para aqueles que entendem errado as revelações. Deus, Cristo, ajudou Israel, também Barrabás atual, permanecer no poder porque é profecia. Mas Israel não agrada a Deus. Vence porque é propósito de Deus. Cristo tem uma carta da manga para no final Israel reconhecer que aquele que morreu na cruz é o seu Messias. Quando todas as nações que se levantarem para destruir Israel serem destruídas pelo terremoto que haverá na sua volta para arrebatar os dele. Ainda haverá mais 1000 anos depois disso. Bem amigo, o vídeo é muito bom. Tudo que você fala é uma visão humana que está escrito. As próprias escrituras comprovam o que você fala. Porém, como disse, é uma simples visão humana. Não se atenta para o significado dos escritos, ou seja, as mensagens ocultas que estão nas histórias escritas como parábolas, para se interpretar como sonhos. Nenhuma faculdade do mundo vai tirar essa cortina da interpretação, até porque estão buscando dinheiro. Com o método de conhecimento de tudo que eu estou falando você alcança a prova da vida eterna, mas eles não querem enterrar essa prova da vida eterna, porque amam a morte eterna, ignorância de Deus, para atender este mundo de conforto para o corpo, porque adoram o corpo. Quem entende por esse método vai ver que existe só dois deuses,
Jesus Cristo e Mamon. Por exemplo, quando Samuel manda Saul destruir tudo, significa que da pregação da palavra de Deus não podemos trazer nenhum mamon no coração, nem no bolso. Matar crianças, mulheres, homens e animais é matar seguidores de falsas religiões, demônios e dinheiro com o entendimento correto. O animal que Saul traz para sacrifício é o dinheiro que as pessoas recebem para sustentar religiões, seu corpo, do ensino da palavra de Deus, sendo este ensino correto ou errado, de pastores ou ateus. O rei Agag que Saul não matou e teve compaixão é o deus Mamon, que será o último a morrer, a morte material, o melhor do gado, que o próprio Cristo, espada, Samuel, vai jogar no lago de fogo no final. A insistência de Saul para Samuel ir com ele para o honrar diante do povo é a insistência dos ateus, pastores, professores e padres de falar de Cristo, Samuel, para glória própria, dinheiro e adoração. O rei Agag desfilhar mulheres é o ensino errado das religiões. Mulheres, que matam os seus seguidores em Atos, não quiseram matar Paulo porque ele estava prejudicando as profissões que tinham a religião como base. Você está vendendo livro. Eu tinha a mesma ideia de vender livros, mas eu descobri que eu não posso, porque isso é servir ao deus Mamon. A Bíblia conta a história de vários deuses, mas afunila para dois. Aí você escolhe qual vai seguir. A melhor profissão nos dias de hoje é ser autônomo, ou na melhor das hipóteses, ir para o campo viver de roça, porque está tudo dominado. Medita fundo, porque o lago de fogo existe. Deus não tem ninguém por inocente, nem é bonzinho. Amigo, obrigado. Vou te responder porque achei teu comentário interessante, mas sei que não são meras palavras que vão convencer, ou converter. Vejo que você estuda muito conceitos humanos e decora e repete coisas que já foram dadas conceitos, mas não medita no conceito que está em determinada situação. O conceito de fé da Bíblia não tem nada a ver com o conceito de faculdades humanas. A fé da palavra é prova, é um firme fundamento, lógico, racional e prova das coisas invisíveis. Ou seja, quem falou o conceito de fé entende os sonhos e prova das coisas invisíveis, para não ser enganado por demônios, como as falsas religiões são, porque não entende a palavra, o idioma de Deus, são enganadas por espíritos malignos. Mas como vou falar disso para você se você não entende disso e nem teve experiência com fenômenos sobrenaturais? Então o conceito que você tem dessas coisas é achismo. Você não tem experiência para falar de Bíblia, de Cristo ou de religião, mas você acha que tem, confiando em conceitos humanos. Então seu achismo é que Deus não existe, a verdade, e entra no equívoco. Creio que você concorda que essa vida aqui é um mistério. Então você não vê Deus, não tem nenhuma evidência dele, que na verdade tem, mas você não viu. Aí você raciocina que Deus não existe, mas por que você não raciocina o que levou eu a existir sem eu ver o que me levou a ser um ser pensante? Não tem como mais saber, mas existe a palavra Jesus Cristo. Nós não estamos aqui sem direção. A palavra diz que esse mundo parece ser sem Deus para a maioria porque já existia um mundo com Deus e houve rebelião dos demônios. Acontece que a maioria ama esse mundo sem Deus porque pode ser Deus, ser adorado e adorar quem quiser, como acontece no mundo, e tudo isto é para provar quem é e quem não é escolhido para adorar somente a Jesus Cristo. Acontece que a palavra de Deus foi criada de uma forma para que os que querem adorar a Deus vão ver prova nas Escrituras, mas os que não querem, se possível querem toda a adoração para si, vão ver uma aberração total, porque faz uma leitura superficial querendo que Deus não existe e condená-lo. Resumindo, para quem quer viver eternamente adorando a Deus, tem prova nas Escrituras, mas quem quer ser Deus aqui na terra e morrer na corrupção, não quer nem pensar em viver eternamente adorando a Deus, não tem provas. Não deixe a serpente colocar em sua mente uma imagem preconcebida do que é adorar a Deus eternamente. Mas entenda, a minha religião é seguir a Jesus Cristo sem religião, ou seja, é a verdade de Cristo que o seu evangelho não tem placa, instituição religiosa, nem preço, arrecadação. Então é somente entender as Escrituras e pregar correto, o que também pode-se dizer que é adorar a Deus em espírito, pregar, e em verdade, correto. Defesa do vídeo: interpretação correta do Evangelho e seno da paz. A Bíblia que desfaz mal entendido vegetariano. Deus não fala as coisas como fala o homem. Se ele falasse claro ninguém acreditaria, porque é uma história difícil de acreditar.
Mas aí ele falou em enigmas para que quem realmente quer a vida eterna vai se interessar e vai montar o quebra-cabeça e vai passar no teste mental. Por isso que o livro é grosso, porque foi Deus quem falou e é difícil de entender. Mas quem passar no teste mental vai montar tudo e ver que uma história sem pé e sem cabeça é a coisa mais sabia de tudo, porque tudo envolve religião. Até quem diz que não gosta de falar sobre religião é porque não entende nada. Não sabe que religião envolve tudo. Portanto, gosta de falar sobre e não sabe que gosta. Por isso se torna como um animal que não entende nada dessas coisas. Se não entende nada das coisas do homem, quanto mais das coisas de Deus escritas no livro grosso. No Evangelho Seno da Paz não está claro que Cristo proíbe matar os animais, porque ele diz que está falando pelo Espírito de Deus, ou seja, em mistérios, e ele afirma que ninguém o entende. Então aquela ordem para não matar animais é no sentido espiritual, que o próprio texto já nos orienta a isso, mas tem que ler com atenção e não fazer pouco caso, buscando as causas de Deus e não as causas ou os negócios do mundo. Os animais não são inofensivos, eles comem também. A galinha, o boi, na possibilidade eles não veriam problema em comer outros seres vivos. Até você um cão ia saborear. É coisa da vida depois do pecado. A cadeia alimentar de predadores e caça. Analise que foi de um animal que veio a tentação. Deus falou que é morte, e a serpente falou que é vida. Eu digo que essa mãe terra sua é morte, corrupção, mas você diz que é vida. Mas vida eterna tem memória eterna, e quem te fala vai ser eternamente a mesma pessoa. Não vou ser outra. Seria até ser um inconformado comigo mesmo acreditar, achar, que vou ser outra pessoa pela mãe terra. O animal, diz a palavra, que é irracional e foi feito para ser preso e morto porque não pode entender essas coisas que nós estamos conversando. Portanto, eles não têm espírito eterno e pode até se enquadrar nessa ideia de mãe terra de voltar até a ser um outro ser que não tem a mesma memória, pois morreu para ser um outro ser. Mas não é isso que a revelação da palavra nos ensina, pois ela fala de um juízo final, que tudo virá à memória, pois uma única vez nascidos, somos eternos e não tem reencarnação. Tanto a reencarnação como esta doutrina de morrer e mãe terra a tornarem outro ser dá ocasião para o suicídio e para psicopatas, porque a pessoa não vai ter provas pelo entendimento correto de Cristo que ela vai para o inferno se fizer algo errado, e só vai ser bonzinho enquanto não pisarem no calo dela. Na hora que ela estiver quase morrendo de fome, se ela não vai matar um animal e comer. Quando Deus lança a maldição em Adão que diz que ele vai ter que comer das ervas do campo, significa que tudo que ele come é morto e não dá vida. Só esta palavra é vida, mas legumes e animais são tudo morto. Quem não entende corretamente a palavra de Deus é como um animal para Deus que come capim. Cristo disse, quem me entende nunca morrerá. Cristo, que foi a inspiração do Evangelho da Paz, foi o primeiro a matar um animal no jardim para cobrir a nudez de Adão, e foi ele quem mandou Moisés matar os animais para sacrifícios, para representar a morte dele na cruz para salvar a humanidade, porque depois do pecado inevitavelmente terá de ter dor e morte para alimentar o outro. É melhor sofrer aqui por Cristo do que eternamente lá. Amigo, as palavras se trata de palavra de Jesus, não de palavra de homens comuns. Então ele fala de coisas materiais representando as espirituais invisíveis, que são eternas. Até Platão, que era um filósofo grego, reconheceu que existe coisas eternas, ideias eternas, e essas coisas é em relação ao invisível, porque tudo é possível a Deus. Até ter um anjo agora anotando se você está aceitando ou não, mesmo sem você ver. Tudo é tão possível a Deus que ele pode até provar, através de um livro, que tudo o que ele fez aconteceu no passado e vai acontecer no futuro. Se você tiver neurônio para raciocinar e entender tudo deste livro, que prova através do raciocínio, nosso único sentido, tudo material é sombra do eterno invisível. Portanto, a interpretação não anula de maneira nenhuma a mensagem do escriba, mas abre um leque para entender todas as coisas. Assim como os anjos podem ser os micróbios responsáveis pela boa digestão, absorção de nutrientes e manutenção de nossa imunidade, pode ser eu que estou fazendo esta função para que você tenha vida eterna e não morra com aquilo que dá vida. Se Jesus usa parábolas dentro do próprio texto, já é um sinal de que eu posso usar. Só não usaria se não encaixasse. Mas tudo o que ele fala é parábola porque tudo tem o seu significado espiritual. Sobre o mandamento de ser vegetariano e não matar animal ser literal ou não, no vídeo já está bem explicado por que não é literal. Porque Cristo veio trazer vida eterna e não vida de morte.
É um teste mental, e na própria leitura detalhada do texto está claro que ele está falando pelo mistério de Deus. Em todos os escritos sagrados que estão relacionados ao Evangelho e se em nenhum momento existe mandamento para ser vegetariano, porque Deus não está contando com o corpo de morte, mas Ele está contando com o entendimento para a vida eterna. Se tem algum mandamento não é relacionado ao regime do corpo, mas é relacionado ao pregar correto para não escandalizar, ou seja, pregar toda escritura corretamente sem aceitar dinheiro, e tudo aponta para isso, porque está em parábola. E se montar o quebra-cabeça vai dar esse mandamento. Isso já prova que é coisa de Deus e não de homem. Não existe mandamento para comida porque se a pessoa ser vegetariana, mas não pregar nas ruas não adianta nada. E se pregar que tem que ser vegetariano também vai estar pregando errado e perdendo a salvação, porque não entendeu para ensinar correto. Ouviu como um homem e não como um anjo, porque trata Deus como se fosse um homem, e quer uma leitura literal e não espiritual. Mas se tudo fosse literal não aconteceria o que aconteceu, não estaríamos aqui discutindo, e seria muito difícil de impedir os homens de destruírem as Escrituras, tirando a oportunidade do homem entender para ser salvo. Este Evangelho é sagrado, por isso deve ser interpretado em relação aos outros escritos sagrados. Se o interpretar sem levar em conta as outras Escrituras vai dar contradição, e aí ele seria um Evangelho isolado das outras Escrituras. E se tornaria uma doutrina inútil para o que Cristo veio nos dar, a vida eterna, o que só se alcança se pregar corretos sem aceitar dinheiro. O que eu estou fazendo agora, tentando aumentar o meu amor com Deus. Acho que comer só legumes não é bom nem para o corpo. Você melhor do que eu para dizer isso, mas para dar vida eterna tenho certeza que é destruidor e confunde o entendimento. A eternidade é esta palavra. Se você não aceita você é um caixão porque não tem a vida eterna dentro de si, que é Jesus Cristo, a palavra eterna. Jesus Cristo é o único Deus eterno que sabe de tudo, e na sua infinita sabedoria ele inspirou o Evangelho seno da paz porque sabe que a mente do homem é fértil e aceita e milita por várias ideias e doutrinas, e que ele ia querer ser defensor dos animais. Aí ele deu essa ordem para cativar os vegetarianos que defendem os animais, para que através desse seno da paz esses vegetarianos ouvissem a verdade que você está ouvindo. Porque essa escritura tem conexão com as outras e estão interligadas. Se defende os animais porque ganha dinheiro com isso, está servindo ao Deus Mamon, mas se defende os animais por puro sentimento é sacrifício de tolo porque Deus através dos sonhos revela todos os segredos dos animais, e eles foram feitos para servir ao homem e não foram desenvolvidos igual ao homem, e nem tem juízo de fogo eterno para eles porque eles não são completos. Deve-se ter pena do homem e não dos animais, que faz as coisas por instinto e devora tudo. É como ter pena do diabo que levou uma porção de gente para o inferno depois da morte. Ele se transforma numa coisa que desperta compaixão pela visão. E tem alguns animais que têm esse poder de despertar compaixão pela aparência. Mas isso é um engano. Tem que entender a palavra e ter compaixão do que é correto, do que realmente tem que ter compaixão. O céu e o inferno está provado que existe. E não devemos brincar. Só temos esta vida de oportunidade. Não existe reencarnação ou ciclo de vida terrena. Isso é um tremendo engano. Essa palavra não é invenção. Apenas se usa o cérebro que Deus deu para entender as revelações nas Escrituras sagradas. São sagradas porque têm capacidade. Uma técnica que prova tudo para quem estava ausente e não pode comprovar. Mas pelo raciocínio temos provas que o nosso presente e o futuro já estava escrito. Pelo entendimento vemos que pela inspiração de sonho quem escreveu fala de coisas futuras que fazem parte de nossas experiências no Evangelho de rua, que só quem entende por isso pratica vai ter uma prova maior do que se tivesse presente, porque envolve um entendimento global. Se eu parar para pensar que viemos como um micróbio para alimentar outros depois de morto e formar um ciclo para que você seja outra pessoa que eu não quero ser, eu vou pensar que Deus veio ao mundo como homem para me dar a palavra da vida eterna para alimentar outros como você para que eu mesmo, sem ser outra pessoa, seja o vivo que alimenta homens para a vida eterna, não um morto a 7 palmos alimentando micróbios. Não é isso que o evangélico propõe, se alimentar de algo morto, e o alimentado ser algo que não tem raciocínio como micróbios. Como Paulo disse, vamos olhar para o céu não para a terra. Você olha para a terra, não para o céu. Você anda por vista e não por fé. Olhe para cima para as coisas invisíveis, não as coisas terrenas que são totalmente a visão da carne.
Mas como eu posso olhar para a carne se o invisível foi provado, que é a fé do entendimento que prova o céu e o inferno? Se não existisse o inferno eu não estaria aqui com pena de você te alimentando, mas poderia estar com pena de animalzinho alimentando ele, tudo para ir para o inferno, se bem que o animal que não tem raciocínio lógico não vai, mas você vai, porque a você muito foi dado e a você muito vai ser cobrado. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas, se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16:30-31. Porque Abraão falou para o rico morto que os parentes dele tinham a Bíblia. Porque não precisa de um morto voltar para cada pessoa do mundo para provar, pois tem a Escritura que tem a prova de tudo, todas as Escrituras, incluindo o Evangelho seno da paz, que tem que ser interpretado corretamente porque a interpretação correta é o azeite da parábola das 10 virgens. Não somos salvos, alcançamos a vida eterna, pela visão do olho carnal, mas pela visão do entendimento racional. Se eu voltar para a terra e nascer outra pessoa da terra, como propõe essa doutrina diabólica, eu faço de Cristo mentiroso que disse que me daria a vida eterna, mas a prova da palavra é que eu serei eterno. Meus pensamentos, minhas memórias nunca deixarão de existir, inclusive depois que eu morrer vou lembrar desse diálogo com você, que vai tudo ir a juízo. Até tem muitos que amam demais essa vida, mas não estão satisfeitas consigo mesmas por causa da aparência, e queria que fosse assim, nascesse de novo outra pessoa num lugar diferente, mas isso é lamentável, porque o entendimento mostra que a aparência não é nada, Satanás que brinca com a aparência. Mas quem está muito preocupado com a aparência está com o espírito do mundo. A ordem de não matar é em relação aos homens e não aos animais, porque depois que entrou o pecado no mundo os animais domésticos passaram a ser alimentos. Faz parte do equilíbrio da cadeia alimentar. Cristo nos ordena a dar vida ao morto. Então a ordem para não matar no Novo Testamento é dar vida. O que eu estou fazendo? Te dando a vida eterna. Que é esta palavra? Se você não aceita, você está se suicidando na mãe terra e querendo matar a todos os homens com essa doutrina de que morre e nasce um outro homem. Pode nascer um micróbio, porque para Jesus Cristo todas as vidas que se movem estão mortas. Só está vivo quem entende, teme e prega correto em qualquer lugar público de graça. Isso só é possível para quem entende toda a Escritura que vem a nós por sonhos ou dons espirituais, o que é chamado de fé, que muitos não entendem. Pensam que fé é achismo ou uma espécie de superstição, mas fé é um entendimento profundo das Escrituras que provam o passado, o presente e o futuro, o que os animais não pensam no passado nem no futuro, porque eles vivem o presente, e o passado e o futuro em relação ao presente. Lembra quando vê o predador, e foge por instinto porque presume que o mal vai acontecer. Então, porque os animais são inferiores, o abatimento deles não é tão cruel quanto o abatimento do homem. Principalmente se for abater um homem nas ideias que dão a vida eterna para que ele não entenda e perca a vida eterna e sofra eternamente para preservar essa vida. Só deixa de ser um caixão para Jesus Cristo quem tem as ideias dele dentro de si, mas quem não tem é um caixão cheio de coisas mortas, inclusive essa doutrina que você mencionou, que é puramente da visão humana, não tem nada de revelação dos sonhos de Cristo. Você nem sabe se isso é verdade, só sabe que o homem morre. Agora, que vai nascer outro, não tem como provar. Não é a mãe terra, é Deus que dá a vida. Ou você já viu alguma vez o homem surgir da terra do nada? Deus criou o homem e o pôs na terra. A terra é morte, vida é só esse sopro que estou soprando nas narinas do seu entendimento correto da vida eterna de Cristo. Portanto, quando esse sopro sair no final da vida mortal vai virar pó, porque tudo que é material está morto. Só o intelectual entendimento é vivo para Deus. Ser vivo que entende correto, já chegou à estrutura de homem perfeito, último grau de evolução, perfil da vida eterna que receberá um corpo incorruptível, como parte da promessa eterna. Mas quem vai receber esse corpo é a tua memória, teu entendimento, a tua consciência, que mesmo sem um corpo ela vive na eternidade, não depende de um corpo, depende enquanto estiver preso a ele, mas o corpo depende dela, assim como a mãe terra depende de Jesus Cristo invisível. Qualquer homem que se dispuser a entender as palavras de Deus reveladas por dons espirituais, os escritos antigos,
poder alcançar o entendimento correto porque todos os cérebros têm capacidade, mas para isso não pode ter influências religiosas ou de outra natureza, nem medo de saber a verdade ou de descobrir que está errado na questão de religião. Tem que levar a religião a sério porque é caso de vida ou morte eterna. A própria Bíblia prova tudo para quem passa no teste mental de Cristo e entende tudo que está escrito. Ela diz: maldito o homem que confia no homem. Então não podemos confiar em histórias, em arqueologia, mas somente na palavra. Inclusive todos os mitos gregos já estavam planejados para que fossem confundidos. Jesus veio para confundir mesmo os sábios que estudam, que confiam em outros homens. Mas vocês têm que confiar em Jesus Cristo, pois Ele está vivo e fala. Não precisa nem de milagres, apesar de que tem hoje, para crer que Jesus os fazia, pois que a própria Bíblia já é um milagre para quem entende, e quem entende tem prova de tudo, passado, presente e futuro. Vocês falam que não tem religião pura, que é interesse político e etc. Mas o entendimento da Bíblia mostra a religião pura. A religião pura é pregar corretamente a Bíblia nas ruas sem aceitar dinheiro, porque Cristo não é o Deus dinheiro. Esta é a religião pura porque tem prova da vida eterna e não recebe dinheiro em troca da pregação para fazer instituição humana. Vocês estão enganados pela serpente do começo que está no presente, que são os que se acham muito sábios em questão de religião, mas esquece que Cristo veio confundir os sábios, porque vocês se acham sábios, mas não sabem de nada porque não entendem a Bíblia, têm preguiça de raciocinar e vai na onda dos outros e aceita o que convém. Que é mais fácil aceitar o pecado, mas cadê a prova da vida eterna? Vocês não têm porque não entendem a palavra, que é Jesus Cristo, que é a vida eterna. A religião pura, verdadeira, também está disponível para debater civilizadamente. Portanto, não apaguem meus comentários, o que se vocês apagarem provam que o veneno da serpente faz parte da sua natureza. Quem entende a Bíblia sabe que a religião é coisa séria, que está em jogo o destino eterno. É uma guerra de demônios no mundo invisível. Gosto do Mário porque ele honra Jesus, mas ele não é bom de física não, porque o olho dele vê tudo plano. Ele não consegue olhar além. Na Terra você vai ver dois aviões a 1000 km/h, se cruzarem em direções opostas, mas de fora da Terra você vai ver um avião andando de costas, lento, em direção oposta ao movimento da Terra, e outro avião andando rápido em favor da rotação da Terra. Sendo que de lá de cima você vai ver o que está voando de costas ser ultrapassado pelo mais rápido que voa de frente. Os dois que se cruzam olhando aqui da Terra, olhando de lá de cima além eles vão na mesma direção, só que um mais rápido do que o outro que voa de costas, sendo que quando o que voa de frente ultrapassa o que voa de costas, na verdade olhando daqui da Terra eles estão se cruzando. Explicar por que a água não cai é fácil, por causa da força da gravidade, vertical daqui. Mas olhando lá de cima acompanha o globo, porque da visão de cima da Terra não existe quem está em cima e nem quem está embaixo. Estão no mesmo nível, porque a lei de lá é global, não vertical. Apesar de parecer de um estar embaixo, mas o erro não está no que se vê, mas no ângulo da nossa visão, pois lá de cima não existe a Terra como ponto de referência, mas o vazio do universo. O Salvador do inferno eterno para o diabo e seus anjos morreu na cruz com todos esses rótulos que você coloca tão fácil nas pessoas para te salvar. Difícil é entender que a coisa mais humilhante do mundo é a única saída e a maior sabedoria em todos os aspectos para que o livre-arbítrio possa ser eterno. Rótulo de jargão para os ateus. Superficiais, insensíveis, limitados, prepotentes, soberbos, atrevidos, inconsequentes, desavisados, idólatras, zombadores, materialistas, inflexível, obstinado, rebelde, revoltado, surdo, etc. Amigo pergunta à serpente o que tentou Eva que com certeza ela sabe. Seu professor é uma, mas brincadeiras à parte, vamos lá. Deus não quer perdoar pecado porque ele não perdoa pecado. Um exemplo, Satanás e seus demônios picaram e não teve perdão. Estão invisíveis inspirando a revolta contra Cristo. Comanda a carne, porque a carne quer sarrar todo o tempo e nem pensar em pregar na rua de graça. Estão esperando o juízo final depois deste mundo para ser lançado no lago de fogo. Qual é o pecado? É não acreditar em Deus porque não estava na eternidade e juntar o maior número possível de gente para se rebelar contra ele.
Ele fez isso no céu com os anjos e o faz invisível aqui na terra com os homens cegos de raciocínio para entender o aviso do sonho. Porque o homem tem perdão. Porque nasce separado de Deus, separado de entendimento. Porque nada subsiste sem Deus, herdando o castigo de Adão, mas pode viver eternamente herdando a recompensa de Cristo. Você disse que Cristo também é Deus, mas entendendo o enigma, Ele é o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um só. Inclusive o Espírito Santo é essa palavra que fala com você. Também são os anjos sondando se você está crendo. Tecnologia que registra tudo a seu corpo. O sacrifício que algum homem gerado da mulher tinha que obedecer a Deus na carne para vencer o espírito do demônio que leva a transgredir contra Deus pela falta de entendimento. Deus se torna mais fraco do que Satã para desafiá-lo, pois ele disse que o homem nenhum ia obedecer, nem se Deus se transformasse em homem. O próprio Deus teve que tomar essa missão para que fosse possível trazer o entendimento para a salvação porque todos estavam cegos e iam cair no buraco do inferno, sem chance de um juízo final poder ser absolvido. Cada um será julgado segundo o que viveu aqui na terra. Os ateus de hoje, com toda a tecnologia ainda por cima, não vai ter como escapar do fogo eterno, mas aqueles que morreram no dilúvio, que nunca ouviu falar de Cristo, nem da Bíblia, poderão ser absolvidos. Como disse, infinita tecnologia que registra tudo não tem como escapar. Só os animais escaparão porque eles não são eternos. Não entendem essa palavra, mas quem pode entender é porque muito lhe foi dado, muito lhe é cobrado. No juízo Deus vai dizer para os ateus que não vai os salvar do tormento eterno porque suas histórias eram de gibi, era mitologia, que eles não existem. Não constavam na história dos registros aceitáveis dos anjos. Que o anjo Josefo não registrou a história deles, então eles não são históricos. Se não são históricos, é mentira, que lá no céu não tem nada que comprove a existência deles. Não tem nenhum achado arqueológico dos atos do evangelismo pessoal nas ruas sem arrecadar dinheiro. Aí eles vão dizer, mas eu existo, o Senhor está me vendo, eu estou aqui. Aí ele vai falar assim, apartai-vos de mim, nunca te conheci nem nunca te vi, vocês que não existem. Isso tudo vai acontecer do outro lado. Não é agora. Agora vocês podem zombar. Aproveita porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Essa explicação é apenas a ponta do iceberg. É superficial igual quem não lê direito a Bíblia. Mas se meditar nela verá muito mais motivos. Só a nossa vida é uma maravilha. E Deus quis assim. Palavras que veio na mente depois que ela descansou. Não quer aceitar o perdão de Deus que esta palavra ia pregar na rua todos os dias e lugares sem dinheiro em troca e nem instituição religiosa. Então será castigando eternamente sem perdão. Jesus Cristo morreu na cruz e foi humilhado para te salvar dos seus pecados. Mas se não aceitá-lo você é quem será envergonhado e desprezado eternamente para me salvar do tédio e da vontade de morrer. A história de Jesus os ateus dizem que é fake porque, segundo eles, foi registrada 200 anos depois do ocorrido. Então, no juízo Deus vai falar que a história deles também é fake porque no tempo deles os anjos não anotaram os seus testemunhos. Foram registrados fora do tempo, portanto é mentira. Deus deu o livre-arbítrio para você ter tempo para entender e escolher o inferno ou o céu. Mas o diabo que vem para matar não pergunta se você quer viver ou morrer porque ele vem para matar covardemente, sem que alguém tenha tempo para entender e escolher o bem. As coisas eternas são bem mais limitadas do que vemos aqui. Aqui temos tempo para voltar atrás e viver no mal por um curto período, mas lá não tem espaço para o mal, apenas a consequência de castigo eterno que protege a vida eterna pelo medo. Deus não permite que seres com livre-arbítrio vivam por conta própria, porque vai acontecer pior do que acontece atualmente, como foi antes do dilúvio em que o livro de Enoque descreve a maldade dos fortes sobre os fracos. O inferno de fogo eterno é até uma misericórdia de Deus para os fracos, porque quanto mais forte o inferno é pior. 18 de dezembro de 2021. Tudo bem, só te chamei de amigo porque sou teu amigo, pelo menos eu considero, mas não precisa ser comigo. Já estou acostumado com todo tipo de rótulo, não vou te processar jamais, mesmo que não concorde, mas nem a tua mãe te fará tão bem quanto eu em te dirigir a palavra. Sobre Deus mandar matar crianças foi em uma época de guerras em que ele as usava para servir de figuras para a guerra que travo agora nem contra carne nem sangue, mas contra os principados. Para Deus você é uma criança morta e ele me mandou te ressuscitar. Não se assuste, é espiritual.
Leia que um dos maiores pecados de Israel foi queimar seus filhos no fogo, imitando as nações JR 32:35 e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração, que fizessem tal abominação, para fazerem picar a Judá. Por meio de Samuel Deus mandou matar crianças uma única vez dos filhos de Amaleque porque guerreava contra Israel e era perverso contra os fracos. Era estratégia de guerra, porque naquela situação não podia deixar nem raiz nem ramo. Eram aldeias e muitas das vezes não poderia arrastar crianças como vingadoras em potencial, como quando serão os rebeldes jogados no lago de fogo. Bem, o mundo não é um conto de fadas de felizes para sempre. Atualmente ouve-se de piores maldades que essas de matar crianças até hoje para entidades. Nos filmes está mais suave que na realidade atual. Para Deus matar criança e comer um hambúrguer dará na mesma se não entender a palavra e compartilhar o máximo, pois irá para o lago de fogo e a vida será inútil e as lembranças virarão lamentos eternos de choro e ranger de dentes. Quanto mais sucesso mais lamento no final. Quem vai sofrer mais? Quem matou uma criança ou quem comeu um hambúrguer? Olha, só tem essa vida, não tem reencarnação. E quem prega Cristo e pede dinheiro, dízimo, serve ao dinheiro. Então pastores, crentes vão tudo para o inferno segundo o entendimento correto de Cristo. O Apocalipse fala muito da terça parte se perder. Será que se perderá a terça parte dos seres que deixaram de ser um não ser, um nada? A única coisa necessária e útil ninguém quer nem ouvir ou pensar em fazer, que é entender e compartilhar nas ruas sem dinheiro ou religião e instituições, porque querem ser adoradas no lugar de Cristo. Zombam de Cristo porque morreu para nos salvar, mas morrerão em vergonha para nos salvar. As coisas são assim porque Deus é ruim? Não, porque as coisas são assim para quem tem a vida de livre-arbítrio. Ruim seria se por causa da terça parte não deixasse o restante. 2:3 Sair do nada para o ser eterno. É a lei, pulou vai cair. Satã cai até hoje. Ele é a serpente que coloca a revolta contra Deus. Você viu o filme Matrix que se dá duas cápsulas, azul e vermelha para escolher? Aquelas cápsulas são iguais, apenas cores. Mas o que eu falo e o que você ouve dos ateus vai te dar uma legítima escolha. A vida eterna ou o inferno eterno depois dessa vida, vai depender do seu entendimento sobre religião, religar a Deus, e suas atitudes em relação a isso. São palavras duras, retas, mas não temos tempo para embromar com segundas intenções. É isso, combata o bom combate da verdade de Cristo em todos os dias e lugares sem misturar com negócios que alimentam o corpo pelo dinheiro, pois buscamos alimentar o cérebro para oferecer um sacrifício racional a Jesus Cristo. Obrigado até aqui.